Gente, estamos começando essa gravação, né? A ideia da gravação é um pouco em função do corona, né? Que há um certo distanciamento, né? Principalmente dos alunos da formação do IFP, né? Instituto de Formação e Pesquisa William Reich. Mas essa ideia de gravar alguma coisa, acho que pode ser ampliada para ex-alunos, pessoas que gostam, né, de Reich, que têm algum contato com Reich, enfim, abrir para um leque maior, né? Eu escolhi um tema que para falar que é bastante atual, né? Que seria exatamente uma tentativa de ver por algum conceito, principalmente o conceito de peste emocional, o atual momento, né, que a gente está vivendo, tanto do corona como o que está em torno dele, o momento político brasileiro, né? Então é disso que eu vou tentar falar um pouco, né? O conceito de peste emocional, um conceito reichiano, né? E como é que ele se aplica nesse momento, né? Bom, a gente precisa fazer uma introduçãozinha primeiro, né? Para ter alguns dados para a gente desenvolver o raciocínio. Primeiro, assim, fraseando, né? É um dito popular, né, que de médico e louco todos nós temos um pouco. Eu diria que neurótico e loucos todos nós temos um pouco, né? Então eu estou falando, né, quando eu falo dos neuróticos, eu estou falando de mim mesmo também, né? E os neuróticos de modo geral, né, que somos nós, né, de modo geral a maioria das pessoas, teriam 3 camadas segundo o Reich, né? Uma primeira camada seria uma camada que eu chamo de cartão de visita, né? Ou seja, como a gente se relaciona, né, com a sociedade, os nossos pares, as pessoas, como a gente se apresenta, né? Se apresenta a esses relacionamentos sociais, né? Uma segunda camada escondida, principalmente no neurótico, né, tem os impulsos secundários. O que seriam impulsos secundários? Impulsos que foram transformados, né, distorcidos, né, dos impulsos primários que nós temos, né, que vem exatamente da terceira camada, que é o núcleo, que depois eu vou falar, de vida que a gente tem, né? Então esses impulsos eu vou chamar de impulsos pervertidos, mas no sentido da raiz da palavra, né? Vertere, em latim, é voltar-se, mudar a direção, né? Ou seja, são impulsos que, através, né, dessa mudança de direção, tomam um certo perfil, né? São impulsos sádicos, impulsos narcisistas, enfim, né? Então seria essa segunda camada que a gente nós neuróticos não gostamos muito de apresentar, né? Não fica bem, não cai bem. E por último a gente tem o núcleo de vida, né? Que foi o que nos gerou, que nos deu sustentação e tal, e que nos mantém, né? E que permanece, né? Sempre que possível, sempre que o equilíbrio neurótico é desfeito, né? Tenta nos fazer voltar a funcionar da melhor forma possível, né? Da melhor forma adaptativa, a melhor forma que nos faz bem, né? Que seria o mais espontâneo do humano, né? Então, na sociedade existe assim o que a gente poderia chamar modernamente de politicamente correto, né? Existe esse conceito no geral da sociedade, né, quando há uma hegemonia e existe para cada grupo social também os seus conceitos, né, de politicamente correto. Esses conceitos, eles seguram, né, as perversões, eles seguram esses impulsos secundários, né, porque eles estão baseados em éticas, né, construídas por esses grupos, e fazem com que retenha-se, né, administre-se até
controle mesmo esses impulsos secundários, né? Mas acontece que em alguns momentos históricos surgem líderes, né, que movimentam, que transformam, né, o seu pensar em movimentos, né? Quer dizer, o seu pensar se espalha por várias pessoas e várias pessoas assumem esse pensamento, né? E nesses momentos, esse pensamento ele pode autorizar algumas coisas, né, que o politicamente correto diria que estão erradas, né, e por isso os impulsos secundários eram segurados, e essa autorização faz com que esses impulsos eles quebrem o equilíbrio neurótico, né, e se expressem como ação, né. Existe também um outro paralelo a isso, né, que é importante também, é um outro fator, que é o fator do grupo, né. Quando você tem um grupo que mais ou menos pensa como você, né, que tem uma identidade, né, de pensamento, e de repente esse grupo estimula uma ação, né, às vezes essa ação, né, quando você está sozinho, você jamais faria aquela ação, né? Mas estando no grupo, né, é como se o grupo desse um respaldo, né, pela forma de pensamento, pela forma de ação, que seria possível fazer essa ação. É uma coisa que seria impensável em outro momento em você sozinho fazer, você em grupo faz. Tem um exemplo, né, histórico, né, de 1997, né, onde 5 jovens em Brasília queimaram o Galdino, né, que era uma liderança indígena, né. Ele estava num banco de ponto de ônibus, dormindo, porque ele chegou tarde lá das atividades que ele tinha, né, de encontros entre os índios e tal, e ele não pôde entrar na pensão, não conseguiu, já estava fechada, e dormiu naquele lugar. Passou um carro, né, com 5 jovens, sendo um deles menores, e jogou álcool no Galdino e tacou fogo, né. Esses jovens foram delatados, porque uma testemunha anotou a placa, né, e aí foi determinado quem eram as pessoas, né, eram jovens de classe média, com pais influentes dentro da burocracia do governo e tal, não sei o quê, e esses jovens foram condenados a 14 anos, né, de prisão, os 4 que eram maiores, né. No primeiro ano de prisão, logo depois do passado o primeiro ano, eles já estavam trabalhando em funções administrativas na burocracia estatal, né? E foram vistos também, né, bebendo em bares e voltando para a cadeia, né? E em 2004, né, eles já foram, já tiveram um regime aberto, né, de prisão, né, onde você tem que voltar, dar satisfação de tanto tempo, mas você está livre para fazer fora. E hoje em dia, pelo que eu pude acompanhar, essas pessoas estão em cargos, principalmente por concurso público, cargos e tal. Ou seja, essa punição foi uma meia punição, né? E é isso que acontece um pouco na nossa sociedade, onde o errado, mesmo que haja uma lei, né, dependendo se você é rico ou não, essa lei vai ter mais peso ou não, né? Um pobre talvez não tenha até estendida, né, contrariamente aos seus direitos. Tem muita gente que é presa por averiguação e fica anos na cadeia sem nenhum julgamento, né, porque não tem um advogado, porque não tem posses, porque não tem pressão, né? Mas eu falei desse exemplo, né, como talvez, provavelmente, um desses indivíduos isolados talvez não fizesse isso, né, provavelmente. Não que isso amenize a questão, né, mas é só para a gente entender um fato social, né, como o grupo pressiona a gente a fazer coisas que talvez isoladamente, sozinhos, a gente jamais faria, né. É claro que se a gente está bem centrado, né, em contato com as questões nossas que nós acreditamos, mesmo assim não acontece, você se contrapõe, existe isso também. Mas é um fenômeno que é difícil você
ser diferente do grupo que te acolhe, né? Você quer ser aceito por esse grupo. Existiram outras situações, e aí mais ligadas até a mendigos, né? Porque uma das desculpas que os meninos deram, né? Os jovens naquela época, eles eram menores, eram jovens de 18, 20 anos, né? Então, fora esse menor, né? Que eles achavam que era um mendigo, como se isso diminuísse, né, alguma coisa, né? Eles deram azar, era uma liderança indígena e o foco político ficou muito maior, é verdade isso, né? Mas existem casos, né, na própria Brasília de tentativa, no caso esse índio morreu, né, das queimaduras, mas existem casos de mendigos, né, que foram também de uma outra forma queimados, né? E em Brasília, em São Paulo, Ribeirão Preto parece que foi apedrejamento, mas assim, de coisas coletivas, né? Que chegou um grupo e simplesmente pela pessoa ser mendiga, tá na rua, né? Frágil, né? Tá vulnerável, a palavra é essa, né? E se aproveita desse momento para extravasar toda a sua raiva. E por que disso? Né? Bom, esse é um fenômeno dos grupos, e a gente estava falando da questão de uma liderança que solta, né, esses impulsos secundários. Né? Existe historicamente grandes movimentos, né, como o fascismo, né, o stalinismo, em algum momento lá na China, a Revolução Cultural, né, o nazismo, né, que são casos, né, em que isso claramente é visto. Né? Existe uma teórica, Hannah Arendt, que fala da banalidade do mal. Né? Ela vai mostrando que as pessoas que tomaram atitudes, né, de matar pessoas, torturar, enfim, né, ter atitudes bem sádicas, eram cidadãos normais. Eram cidadãos que antes dos acontecimentos eram normais. Tinham a sua vida, eram casados, tinham filhos, trabalhavam, né, tinham a sua vida, o perfil de cidadãos normais. Né? E a gente tem que entender um pouco, né? Entender não é compactuar, né? Aceitar, mas entender para ver como é que se engendra, se constrói, né, essa loucura. Há no meio desse fenômeno, né, todo que a gente está vivendo, né, não só de uma liderança, questionar padrões, né, éticos mais vigentes na natureza, né, e voltar a ter atitudes e assumir um pensamento preconceituoso a respeito de índios, da posição da mulher na sociedade, dos negros, né, que facilita todos esses impulsos secundários desculpe, que nós temos, né? Existe também no meio dessa história o que a gente chama de psicopata, né? Mas eles são minoria, tá? Mas é importante falar deles porque eles também estão no meio dessa história, eles se aproveitam desse momento. Porque o psicopata, num momento normal, social, ele não tem um freio, né? Uma consciência que retenha os impulsos dele de desejos. Né? Se ele tem um desejo, ele não está muito importante qual é a ética social. Né? Isso não é uma questão para ele. Se o desejo é desejo dele, ele faz. Né? A única coisa que ele vai fazer numa sociedade normal, né, numa situação histórica normal, é que ele vai tentar camuflar a sua ação, né, para que os resultados, né, as consequências dessa ação não recaiam sobre ele por uma questão pessoal. Ele não gosta de ser preso, não gosta de ter uma multa, enfim, né, simplesmente por causa disso. Se ele puder não ter isso, ele vai fazer. Se ele tiver meios para fazer isso, ele vai fazer. Né? Ele vai destituir o fiscal que deu a multa nele, ele vai fazer alguma coisa, né, que vá minimizar ou anular mesmo as consequências do seu ato. Né? Numa situação como essa,
o psicopata ele simplesmente faz mais as coisas mais às claras, né? Porque ele não tem medo tanto do castigo, né? O castigo não virá, né? Então nós temos esse quadro, né? E a gente vai juntar uma coisa mais pessoal, né? Esse é um quadro de uma análise mais geral, macro, e como o Reich sempre fazia, havia uma articulação do psíquico, né, com esse quadro mais geral social, né? Ele sempre construiu a estrutura de caráter como uma estrutura que tinha influência da sociedade, né? Então, em 1948, Reich vai lançar né, vai escrever um artigo falando do conceito de peste emocional, né? A primeira coisa que ele fala é que não seria um conceito depreciativo, tá? Então, qual seria, né? Na verdade, para ele seria uma biopatia. O que era uma biopatia para o Reich? Era uma disfunção, né, construída pelo próprio organismo, né, ao longo da sua interação com o meio. Esse meio pode ser físico, afetivo, social, né, em relação ao meio, né, na medida que você vai se construindo como caráter, o seu jeitão e suas defesas, né, você também vai, algumas dessas defesas, elas em vez de se acharem uma saída psíquica, acham uma saída somática, né? Só que nesse caso da peste emocional, é uma saída psíquica, não é uma saída somente emocional, ou com predominância emocional, já que o Reich e eu também vemos a gente como uma unidade, né, indissolúvel do somático com o psíquico, né? E a biopatia, ela tem uma característica, porque ela como aí a gente precisa fazer uma explicação primeiro. A peste emocional, né, ela pode se dar de duas maneiras. Ou momentaneamente num sujeito, né, ele é tomado pela peste, vamos dizer assim, né, mas depois ele cai em si e percebe que aquilo não está adequado, né, para a própria personalidade dele. Ou ela pode ser uma coisa mais crônica dentro de uma pessoa específica. A gente vai falar muito mais dessa coisa mais crônica, né, porque a coisa eventual tem a ver mais com esse social, né, que a gente falou antes, né, com essa articulação do social que cria condições para a peste se instaurar, né, porque ela libera esses impulsos secundários, né. Mas vamos falar então desses sujeitos, né, com peste emocional mais crônicas, né? Então, qual seria a característica dele, o que discriminaria ele de um simples neurótico como nós, né? A pessoa com peste, né, que tem a peste emocional, ela primeiro tem uma alta carga, né? Ela tem muita energia. Então, o que acontece? Ela também é neurótica, né? Ela também tem um equilíbrio neurótico, que reprime certos impulsos, né, e os transforma. Mas só que, como há muita carga, né, essa carga pressiona para além de uma simples repressão, né, que vai se voltar para dentro de você, como angústia, né, e que você vai se proteger nas suas defesas, mas não vai, o processo é muito mais interno com você e no máximo nas relações mais próximas, né, porque emocionalmente você tem uma funcionalidade e isso vai afetar suas relações mais próximas afetivas. No caso da peste emocional, essa pressão faz com que não seja suficiente isso, né? Então essa pressão, ela para manter o equilíbrio neurótico, né, é necessário que haja ainda mais uma válvula de escape. E essa válvula de escape é a expressão, né, na sociedade, né? É a tentativa de controle, de botar o seu modo de pensar para a sociedade, impedir a ela essa forma de pensar e de agir, né? É necessário que isso faça porque o equilíbrio neurótico, né, ele não consegue lidar com tanta carga, né? Então, o que vai acontecendo? A satisfação dos outros, né, seja ela em que setor for, né, depois a gente vai dar alguns exemplos,
começa a incomodar essa pessoa, porque essa satisfação aponta para a frustração que a pessoa tem naquele setor. Né? A frustração leva ao encolhimento para dentro, né? Se um laço afetivo é visto como tristeza, se não há simplesmente um encolhimento da pessoa, e um outro movimento para fora que é a raiva. Né? Toda frustração gera raiva. Né? Uma tentativa de expansão, mais uma expansão recrudescida, densa, né? Que se torna raiva. Não é mais uma agressividade natural de buscar as coisas. Né? Então essa raiva, né, advém, né, de querer controlar a vida dos outros, porque essa vida satisfatória do outro incomoda, aponta para o seu conflito. E isso gera um mal-estar. Né? Então, como esse sujeito tem muita carga, uma carga alta, né, ele não satisfeito com controlar a si próprio, ele tenta controlar os outros para que não gerem um apontamento para si próprio, para o seu conflito. Né? Então ele vai ter uma atividade social. Né? Por exemplo, se há uma satisfação sexual, emocional sexual, e ele vê pessoas mais satisfeitas, ele provavelmente vai ter reações de ideologia, de controle, de pensamento, de controle, né, moralistas, né, para que de alguma forma aquela felicidade do outro não o agrida, né, no sentido de apontar para o seu próprio conflito. Né. Se é um sucesso, né, seja um sucesso de trabalho, seja um sucesso de conhecimento, né, a mesma coisa, ele vai tentar de alguma forma sabotar essa pessoa, né, e aí vem o sentimento de inveja, né, só que é uma inveja destrutiva. Né, e aí ele tenta sabotar exatamente porque o sucesso do outro, a satisfação do outro, né, o prazer do conhecimento, ou a fundamentação que tem no conhecimento, né, ou na criatividade, no caso da arte também, né, vai incomodá-lo, porque ele não tem. Né, e aquilo aponta para a sua frustração, aquilo aponta para aquilo que ele não tem. Então ele quer destruir também. Né. E para manter esse equilíbrio neurótico, ele faz uma racionalização sobre as suas ações. Ele vai justificar essas ações. Seja por questões religiosas, né? Então ele acha que destrói o templo, né, da outra religião porque só existe um Deus, que é o Deus da religião dele. Né? Ele não suporta, né, ver outras pessoas tendo outras maneiras de lidar com a fé, com o mundo, né? E até isso envolve até bastante moral, né? No sentido de que algumas religiões são mais permissivas, no sentido de várias questões de sexualidade, né? E isso também incomoda. Né? E algumas religiões são bastante repressivas nesse sentido, e aí vem a frustração dele e aponta para essa frustração. Então ele quer destruir com isso. Né? Então, essas ideias, né, essa racionalização, ela não corresponde exatamente ao que no íntimo, né, do sujeito está fazendo que ele tome essa atitude. Né? Essas razões são inconscientes, ele acredita nessa racionalização, né? Mas essa racionalização é falsa. Né? Como diz o nosso poeta Cazuza, né, as suas ideias não correspondem aos fatos. Né? Então as racionalizações às vezes parecem muito absurdas em alguns casos, onde você não vê sentido, né, do que a pessoa está falando, a justificação do que a pessoa está falando para as atitudes dela. Né? E isso faz com que, quando a pessoa está com um grau de empesteamento grande, não é possível você argumentar racionalmente com essas pessoas. Porque a questão para elas é uma questão de uma neurose emocional. Né? Não é uma questão de uma racionalidade. Né? Uma racionalidade onde você encontraria a verdade. Não existe isso. Né? O próprio caráter ele distorce o próprio raciocínio. Né? Então não há como argumentar, né, em casos mais graves, né, com esse tipo de pessoa, não adianta.
né? E aí, apesar de terem diferenças, né, entre o sujeito tomado pela peste pulmonar, seja ela crônica ou seja ela eventual por uma circunstância social, né, porque na verdade essas pessoas mais crônicas vão ser as lideranças, exatamente pela carga delas, né, vão ser as lideranças desse movimento, né, das pessoas que vão assumir atitudes que talvez em outros momentos não assumissem, né. E também, mesmo tendo uma construção diferente, né, o psicopata tem uma construção diferente da peste emocional, né, mas eles os dois têm algo em comum, né, eles não conseguem ter uma empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, ver o ponto de vista do outro, né, ter um olhar que embarque o outro, né. E aí a gente pode extrapolar um pouco para o nosso momento do corona, né? Do coronavírus. Por quê? Porque nesse momento algumas atitudes estão sendo tomadas, né, sem levar em conta a maioria da população, sem levar em conta principalmente as pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis da sociedade. O ficar em casa é necessário, né? Todo mundo está dizendo isso, né? Os cientistas, aqueles que estudaram, que fazem pesquisas, né, para fundamentar a sua argumentação, né, que vivem daquilo, estão dizendo que o único remédio, por enquanto, né, enquanto não vinha a vacina, enquanto algum remédio não seja corroborado mesmo por experimentos e tal, é ficar em casa para você se proteger de não ter o acesso ao vírus, ou se não ter uma reinfecção, né, que é muito o caso das pessoas que estão na linha de frente, como os médicos, enfermeiros, né, pessoas que fazem limpeza em hospitais e tal. Quer dizer, todo esse pessoal ele está sendo reinfectado o tempo todo, e por isso que tem tantos casos nesses agentes sociais, né. Então, aí se tomam as decisões que não são decisões baseadas na empatia, seja com os mais idosos, seja com os que têm menos recursos, né, para poder ficar em casa, e não há uma empatia, né. Então é tomada atitude em função de um tal de mercado, né, que é uma coisa, na verdade, abstrata, né, para nós, né, mas que na verdade são, no fundo, quer dizer, aquilo que está encoberto, são interesses pessoais de aliados, né, sejam empresários, sejam, né, da indústria e tal, não sei o quê, que querem voltar a ter os seus lucros, né. Não importa se vai morrer gente, né, se os empregados dele vão morrer, né. Então o CNPJ, né, como eu vi uma frase, o CNPJ se manda os CPFs irem trabalhar, e se um CPF morrer, é substituído por outro, né? Então é isso. A lógica, é claro que existe dentro desse meio de empresário pessoas que não são assim, tá? Obviamente. Mas as pessoas que estão no poder, eles estão, no fundo, desejando aquilo que são os seus aliados, né? Estão beneficiando os seus aliados, que estão fazendo pressão para que isso aconteça, né? Então essa é uma leitura, né, desse momento atual, com viés reichiano, né? Eu tentei passar para isso, tudo bem, eu acredito que algumas pessoas terão questões, né, a questionar o meu raciocínio, acho ótimo, nada contra, né, e discutir alguns pontos e tal, mas é um viés, é um olhar que eu queria passar para vocês. Então eu agradeço, e a ideia é, dentro em breve, de repente, enquanto durar isso, de vez em quando eu fazer alguns pronunciamentos e ir deixando, né, no meu canal, lá no YouTube, onde eu vou botar esse vídeo. Tá? Um abraço a todos, saudações reichianas. Até logo.